Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. É um prazer estar aqui para conversar com vocês e dar os parabéns a Sirius, né, por essa trajetória tão bacana de trabalho na nossa cidade. Vida longa. Então, o que eu venho contar para vocês aqui, além de me apresentar, né, meu nome é Kátia Almeida, sou educadora ambiental, sou formada em museologia. Aqui onde eu estou, onde vocês estão vendo, é o sítio Verde Viver, um sítio onde a gente vem desenvolvendo vários trabalhos ali, né? 3 anos trabalhando com cursos, workshops, vivências, retiros e promovendo saúde integral para as pessoas, né? Em vários sentidos, no sentido da alimentação, da vivência na agroecologia, na permacultura e todas as coisas que envolvem o sentido mais amplo da natureza. Desde a pandemia, nós tivemos que nos, né, transformar como todos, e então nós paramos de receber grupos aqui, né, infelizmente, sem data para voltar ainda, né, por conta dos perigos que a gente corre com a doença que se instalou entre nós, mas aprendendo bastante sobre como fazer outras coisas de um jeito que a gente não tinha feito ainda, né? E isso tem a ver com o propósito e intenção das coisas que a gente fazia aqui também. Propósito no sentido de que a vida é um desafio, né? Nos propõe desafios constantes e a gente precisa estar atento e prestando atenção, né, para entender qual é a nossa melhor contribuição no momento. Para isso, a gente, entendendo, né, o entorno aqui do nosso sítio, nós estamos em Itapuã, e nós fomos percebendo assim as necessidades e as realidades das pessoas que moram perto de nós. Aqui mesmo no Lami, nós estamos no extremo sul de Porto Alegre, e então nós aliamos, né, o nosso conhecimento, a nossa articulação, as nossas redes, num propósito dentro da pandemia que foi o de ações sociais. Então, aproveitando a articulação em rede, né, que a gente tem aqui com as pessoas que frequentavam o sítio, eu comecei a divulgar o nosso propósito, que era de alcançar alguma coisa nessa situação para as pessoas que estivessem precisando. E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Ações sociais na pandemia. Isso parte, né, de um pressuposto que a gente trabalha com uma intenção, né, uma intenção de ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais digno para todos, um mundo onde as pessoas possam ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, ter mais acesso, né, coisas que deveria ser providenciado, né, pelo governo, pelo patrimônio que é de direito das pessoas, né, acesso a saneamento básico, a educação, a saúde, todas essas coisas que a gente sabe que são deficientes, né, e muita gente não tem realmente acesso e não tem condições de ter uma vida digna. Então, aproveitando, né, essa nossa rede que a gente tem aqui no sítio, começamos a fazer esse trabalho, né? Isso vem a partir de um comprometimento com o planeta como um todo. A gente entende que as ações sociais, elas precisam estar comprometidas com o que a gente sabe, vê e enxerga que seria o consumismo exacerbado, né? O que a gente tem aí visto? E até tem artigos que falam sobre isso, né? A quantidade de coisas que se tem em casa, a quantidade de materiais que se tem sobrando é da ordem de 75% na casa de qualquer pessoa, ou seja, 75% do que a gente tem na nossa casa, isso vale para roupa, vale para eletrodoméstico, vale para cama, mesa e banho, tudo que a gente tem, 75% a gente não usa. Isso é um dado alarmante no momento em que o planeta, melhor dizendo, passa por uma crise ambiental
terrível, né? Nós usamos os recursos do planeta de forma irresponsável, nós usamos os recursos do planeta de forma depredatória, né? E, e isso está se vendo nas respostas que o planeta está dando, né? As crises climáticas, as crises sanitárias vêm muito dessa resposta, né? Que a Terra está dizendo que nós estamos aqui criando uma forma de entender o planeta que não combina com a harmonia que deveria ter junto com os outros seres que aqui habitam, né? Ao invés da gente viver de forma sistêmica, integrada e respeitosa, a gente vive de forma exploratória. Essa é a grande verdade, né? E pobres cada vez mais pobres, para que ricos sejam cada vez mais ricos, né? Então, esse compromisso com o meio ambiente, ele tem tudo a ver com agroecologia, com permacultura, com um compromisso, né, dessa geração com as próximas gerações futuras, e isso tem tudo a ver com a gente ter um tratamento melhor para as coisas que a gente tem. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa questão de objetos que se tem em exagero dentro da nossa casa e desnecessários, a gente precisa começar a entender, começar a perceber que tudo que a gente tem e é desnecessário, ele não precisaria ter sido comprado, né? E uma vez que já está comprado, nós temos que nos dar conta de que esse exagero nos pesa energeticamente, né? E nos pesa também numa manutenção dessas coisas que vão envelhecendo e vão se estragando com o tempo sem uso e sem um aproveitamento integral desse material. Naí que entra, né, uma possibilidade que seria, dentro dos 8 R's da sustentabilidade, né, para quem quiser pesquisar, teríamos ali duas questões, né, que a gente pode falar aqui. Repassar para outra pessoa, que a gente não usa efetivamente, reparar de uma maneira que a gente não coloque as coisas no lixo simplesmente, porque lixo é uma coisa que não existe, né? Lixo, na verdade, é um aproveitamento ruim de uma determinada matéria que vai acabar sendo descartada por não ter sido feita para durar muito, né, que se chama obsolescência planejada, que é uma questão que a indústria se favorece muito, e também porque a gente não tem o hábito, né, de reparar as coisas. É mais fácil tirar da minha frente e colocar no lixo do que arrumar e talvez, quem sabe, possa ser mais útil para outra pessoa do que para mim, no caso de eu não estar usando. Mas antes de chegar no reparar, no repassar, a gente precisa pensar também no porquê que a gente adquire tanta coisa, né? Eu acho que esse é um grande exercício nesse momento, né? No momento de pandemia, que a gente vê que o planeta está pedindo um comprometimento das pessoas com uma responsabilidade maior no cuidado com tudo. E então, a nossa responsabilidade muito grande, inclusive, é não consumir desse jeito insano, né, que a gente tem feito. E para que comprar, né? O que eu tenho que pensar, assim? O que eu vou fazer com isso? Para que eu preciso? Por que é que eu não uso o que eu já tenho? Quem sabe alguém possa me emprestar isso dentro das minhas redes e eu faça alguma permuta com alguma coisa que essa pessoa tenha e eu efetivamente não precise consumir esse bem, enfim, essa mercadoria que eu vou estar comprando, né? E se eu efetivamente, mesmo assim, né, tiver já um posicionamento de compra consciente, né, de repensar cada vez que eu for comprar alguma coisa, se mesmo assim, dentro da minha casa tiver coisas que não estão sendo usadas, o melhor é dar para alguém que aproveite, né? Então a gente está falando aqui roupas, né, cobertas, panelas, utensílios de cama, mesa e banho, cozinha, todas essas coisas são muito úteis para as pessoas que têm muito pouco. E isso é uma questão de solidariedade, é uma questão de estender para o próximo as coisas que a gente pode, é uma questão de humanidade também, porque todos têm direito, né? E não tem por que as pessoas ficarem passando
esse trabalho que passam para viver, para sustentar os seus filhos, para ter um pouco de dignidade, né? Com o mínimo de acesso a algum bem material que lhe proporcione um pouco mais de conforto e de qualidade de vida, né? Então, essas ações sociais que a gente pode estar fazendo, elas são um convite, né, nesse momento, que a gente coloque a mão, então, na nossa consciência, né, e paremos para pensar o que é que a gente pode fazer. O que é que a gente pode fazer aqui perto, o que é que a gente pode fazer no nosso entorno, o que a gente pode fazer para melhorar a vida das outras pessoas que estão convivendo com a gente nesses tempos. E aí a gente pode começar a pensar, né? No nosso bairro, eu acho que é importante sempre se pensar nisso. O nosso bairro, o nosso entorno, a nossa cidade, a gente não precisa ir lá do outro lado encontrar uma grande instituição de caridade que faça, né, um determinado trabalho que já esteja dentro do know-how dessas pessoas, né? Mas o que é aqui perto da tua casa, perto das pessoas que tu mora, o que pode fazer efetivamente aqui para as pessoas, né? E é nesse sentido que eu gostaria de que a gente pudesse refletir juntos, né? Essa relação que se cria quando a gente faz uma ação social perto da nossa casa, ela é muito mais efetiva. Por quê? Porque se cria uma relação com as pessoas. Então, é um compromisso maior. Não é só eu largar as minhas coisas, né, no estado que estiverem. Isso é uma outra discussão também que a gente pode fazer daqui a pouquinho. Mas é fazer uma relação com as pessoas de perto. Então, conhecer, saber das necessidades reais. Muitas vezes as ações sociais elas são pautadas pelo que as pessoas não querem mais e não pela necessidade de quem vai receber. Então ter um cuidado, assim, ir na comunidade, conversar com as lideranças, ou então, quem sabe, construir uma parceria de participação das pessoas da comunidade, o que seria o ideal, né? Para ver quais as necessidades, e aí voltando àquilo que eu tinha falado há pouquinho, não trazer para dentro da comunidade simplesmente o que a gente não quer mais, o nosso descarte. Isso é tão ruim, né? As pessoas largarem o descarte, as coisas que não querem mais, que não servem para elas, e que acham que outra pessoa tem que dar conta do seu consumo excessivo e que aproveita, então, de uma maneira X o que eu não quero mais. E aí entra aí roupa rasgada, roupa velha, roupa que não serve mais em ninguém, uma roupa de festa que não tem utilidade para a pessoa, então roupa fora de estação, né? Uma roupa de verão tu doar no inverno, coisas estragadas, coisas que não funcionam, né? Não adianta nada eu dar um liquidificador que não funciona para uma pessoa. Se ela não tem condições mínimas de articulação, né, para conseguir se manter num padrão de vida com qualidade, ela não vai ter no mínimo dinheiro para consertar um liquidificador. Então, assim, ele está parado há anos na minha casa, né? O mínimo que eu devo fazer é consertar o liquidificador antes de dar para essa pessoa. Isso é um exemplo. A gente tem que costurar as coisas para não mandar nada rasgado. A gente precisa colocar botões, a gente precisa pensar que essas pessoas às vezes não têm nem agulha nem linha para costurar. Então, essas pequenas ações que a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? É básico, é essencial, mas muitas vezes passa despercebido. Outras questões também que se referem mais à questão da alimentação, né? O que eu vou levar para a comunidade que eu vou ajudar, né? Então, primeiro fazer um mapeamento das necessidades dessas comunidades no meu entorno, perto de mim, né? Que eu possa ir com uma amiga, com um grupinho pequeno. A gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia, então todos os protocolos de cuidado são necessários. Mas aí, a gente vai até lá e o que a gente vai descobrir? Muitas vezes, 90% das comunidades que eu vou, o pedido imediato é de alimentação. E aí as pessoas às vezes me oferecem, Kátia, eu tenho aqui uma cesta básica para dar, né? As pessoas entenderam, não sei qual foi a construção que se fez sobre isso, mas as pessoas entenderam que cesta básica é o que se dá nas comunidades para resolver o problema das pessoas. Então chega lá, na casa dessas pessoas que precisam, uma cesta básica que muitas vezes é constituída de vários quilos de açúcar,
alguns enlatados, né? Salsicha que se sabe que é cancerígeno, né? Isso já está provado. Outros condimentos e coisas que não são saudáveis, né? E vem um pouco de arroz e feijão, que seria adequado, né, para uma alimentação diária. Azeite vem também bastante nas cestas básicas e mais algumas coisas que aí, dependendo do lugar onde se compra, a oferta é melhor ou pior. O que eu tenho feito com as pessoas que eu tenho trabalhado e com as pessoas que a gente tem conversado? É importante que a gente invista o nosso dinheiro arrecadado, enfim, dos nossos amigos, nas nossas redes, em redes logísticas, em cadeias logísticas que a gente acredita e que fomentem o mesmo tipo de pensamento que a gente. Então faz muito sentido a gente comprar comida de qualidade, a partir, por exemplo, de produtores locais, do MST, dos mercadinhos que funcionam também nesses lugares e deixar bem claro para eles que a gente está consumindo naquele lugar justamente para trabalhar em rede, para fazer uma relação, para fazer uma parceria onde a gente possa estar favorecendo o mercado daquela região, né? Criando uma sensibilização desse mercado com as pessoas do entorno, então para que eles tenham um olhar também mais sensível, mais solidário para essas pessoas que estão perto deles também, né? E também comprar como eu disse, dos pequenos produtores, do MST, por exemplo, que é uma rede muito importante, né? Grandes produtores de comida de qualidade, comida agroecológica, né? Gente que trabalha muito para se manter em cima da terra. Nada melhor do que a gente investir o nosso dinheiro nesse tipo de cadeia logística, né? Vai ter os pormenores aqui que a gente não vai ter tempo para entrar, né? Que são, por exemplo, as pessoas que acham, mas o orgânico é muito caro, mas a pessoa que está precisando, ela tem que ter o básico para comer. Sim, ela tem que ter o básico para comer, mas não é por isso que a gente vai dar só a cesta básica o tempo todo para essas pessoas. Tem muita gente na periferia que também tem problemas de saúde, de diabetes, problemas cardíacos, as crianças têm deficiência de alimentação, têm anemia, e a gente não pode só dar a cesta básica, não. A gente precisa pensar que essas pessoas também precisam de comida de qualidade. Então, mesmo que eu não consiga, a gente sempre deve pensar que eu estou caminhando do real, que é o que eu tenho, né, para o ideal, que é onde eu quero chegar. Então, se, por exemplo, eu conseguir comprar moranga, se eu conseguir comprar batata doce, aipim, coisas que são saudáveis, que são boas para as crianças comer. Eu dei 3 exemplos bem simples, né, de legumes que são baratos, que se consegue comprar no comércio local e mesmo que não sejam orgânicos, que seria o ideal, pelo menos essas pessoas vão ter comida de mais qualidade para consumir. Então é uma questão que eu trago para a gente pensar, né, para a gente entender como é que a gente pode fazer essas ações sociais no sentido mais amplo, né, no sentido de que a gente tenha mais sororidade com essas mulheres desses lugares onde a gente vai ajudar, que a gente tenha um entendimento de que todas as pessoas são dignas de comer comida de qualidade. E uma questão também que a gente pode pensar em relação a isso é o seguinte: quando a gente coloca o nosso dinheiro das ações sociais no mercadão, no atacadão, quando a gente compra comida de cesta básica a partir do agronegócio, nós estamos incentivando essa cadeia logística. E isso significa que o nosso dinheiro está financiando um tipo de comércio, um tipo de indústria predatória que nós mesmos não queremos para o nosso planeta. Então, tudo está interligado e nós precisamos pensar nisso. No momento em que a gente entende que as ações sociais são uma relação, né, uma interação entre a comunidade, entre a pessoa que está ajudando e entre a pessoa que está fornecendo, nós entendemos o quanto de engendramento tem nisso, o quanto de relações que se estabelecem só nessa pequena cadeia, né? Então,
Isso é uma reflexão aqui que eu queria trazer para vocês nesse momento, né? Que eu escolhi esse assunto para a gente conversar porque a fome está grande. É um momento muito difícil para muitas famílias, né? Não se tem saúde, não se tem trabalho, não se tem acesso, né, a programas básicos de geração de renda, ou no mínimo uma renda que possa prover o mínimo necessário para essas pessoas estarem com alguma dignidade um pouco mais interessante, né, para que essas pessoas possam, enfim, ter uma vida um pouco mais digna, né? E eu trago isso para vocês para deixar aqui essa reflexão, né, nesse momento, e perguntar para todos e todas, né, o que é que nós estamos fazendo por as pessoas que precisam e que qualidade desse trabalho é o que a gente está escolhendo fazer. Quem são as cadeias logísticas que a gente escolhe para favorecer em todas as nossas ações? Não estou nem falando agora só das ações sociais, mas quando a gente consome, quando a gente compra, quando a gente gasta o nosso dinheiro, né, fazendo essa energia circular na sociedade, que tipo de parceiros que a gente está incentivando? Então é mais ou menos nesse sentido que eu trago essas reflexões e deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês por terem me ouvido até aqui. Deixo também o meu contato, né? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, Sítio Verde Viver no Instagram, Sítio Verde Viver no Facebook e Kátia Almeida, que é meu nome, no Facebook também. Um prazer estar aqui com vocês conversando, um grande abraço, sejam solidários, humanos, que é isso que vai fazer toda a diferença no nosso mundo a partir de agora. As pessoas precisam muito dar as mãos e se ajudar. E essa é a minha mensagem aqui para todos. Um grande abraço, muito obrigada.